Bom, agora a gente vai dar início aos primeiros passos de modelagem molecular por homologia. A modelagem ela nada mais é do que a construção da estrutura tridimensional dessa proteína, dessa enzima que a gente quer trabalhar, principalmente para a gente poder fazer estudo de proteína-alvo, como para procurar um inibidor ou algum cofator, tipo, prever a interação dessa proteína com determinada substância, né? Então, como o próprio nome diz, por homologia, ela vai utilizar uma fita molde e a partir dessa fita molde ela vai tentar prever por similaridade mesmo. Vai construir tridimensionalmente e vai me falar quão confiável tá de acordo com a proteína que eu coloquei como molde, sabe? Para isso, a nossa base aqui a gente vai usar para construção o AlphaFold 2 Colab. O AlphaFold ele é um software muito interessante para isso, ele é uma ferramenta online que a gente tem para poder estar utilizando. Mas como ele é um software pesado e muitas máquinas não comportariam ele, o Google então tem essa extensão para que a gente consiga usar de forma online. Porém, esse AlphaFold ele tem uma limitação que ele só pode ser usado para trabalhar com proteínas de até 1000 aminoácidos. Mais do que isso, provavelmente não vai dar certo. Porque o Colab ele tem um tempo de utilização, né? Uma das limitações que a gente tem. Porém, para o que a gente está querendo hoje, ele vai ser muito útil. E aí você coloca, para achar ele então, você coloca AlphaFold 2 Colab. Esse primeiro site aqui já entra e é ele. E aqui apresentando só um pouquinho do site, do software, para ver como é. Você vai entrar com a sequência aqui, a sequência de aminoácidos que em formato FASTA, né? Que a gente vai mostrar daqui a pouco como achar nos bancos que a gente tem hoje. Aqui a gente vai colocar o nome dessa enzima. E aí, de acordo com o que você quer, você vai alterando os parâmetros, né? Por exemplo, você vai usar um template, você vai precisar de alguma outra informação. Nesse caso que a gente está trabalhando aqui, não vai precisar. Então, aqui, primeiramente, eu preciso de uma proteína e do formato FASTA dela. Para isso, eu posso utilizar, tudo depende do que você quer. A gente pode usar o PDB, como eu já havia dito antes, ou a gente também pode utilizar o UniProt. Eu vou pegar esse aqui. Os dois vão ter. Já foi direto para a proteína que eu estava trabalhando recentemente, mas vamos voltar para o início aqui só para mostrar como é a carinha deles. Os dois foram diretamente para as proteínas que eu estava trabalhando. Mas aí, ó, aqui a gente pode digitar o que a gente quer e ele já vai dar a informação. Tipo, vou colocar MP2, que é o meu alvo. Até então era o meu alvo. Aí aqui vai vir diversas informações e tudo mais. Algumas já vai estar complexada com ligante, com algum inibidor, igual aqui já tá falando. Isso é interessante, baixar uma proteína assim com um inibidor para um outro processo que a gente vai falar mais para frente, que seria o docking molecular. Nesse primeiro contato, a gente só vai filtrar um pouco aqui de acordo com as coisas que a gente quer. Por exemplo, a proteína que eu estou trabalhando é humano, então eu quero só ter informações de proteínas humanas aqui. E uma resolução de, sei lá, de 2,5, de 2 a 2,5. Porque aqui dos parâmetros que eu tenho, é a melhor que tem aqui. Porque quanto menor esse Anderson, esse número de resolução, melhor é a minha proteína. Tipo, melhor a resolução dela.
Aí aqui, no caso, eu escolheria alguma dessas, eu vou escolher uma por alto aqui só para mostrar. E aí, então, aqui eu iria vir em download, eu poderia baixar a proteína direto para trabalhar no docking, ou nesse caso, eu poderia baixar a sequência FASTA. Porém, temos também o Uniprot. O Uniprot é um site que eu gosto muito e porque ele me dá vários parâmetros, inclusive para eu saber como que tá, se já estão todos, já tem todas as proteínas assim validadas, consolidadas realmente. Aqui, o que que isso quer dizer? Por exemplo, quando tá com esse selinho dourado aqui, significa que ela já tá consolidada, já foi muito estudada, já foi publicada. Aí, quando ela não está com esse selinho, significa que ela ainda não foi. Então, como a gente vai trabalhar com modelagem molecular por homologia, é interessante que a gente tenha uma que já foi validada. Nesse meu caso, eu estou buscando a MMP2. Então, eu venho aqui, nessa fileira aqui, eu vou só... Ele acha melhor assim, que aí já vem o gene certinho. Eu coloco humano e eu coloco revisada. Já. E aí, eu sempre vou olhar o gene aqui. Isso aqui são sinônimos desse gene. Mas aí, beleza, achei ela. Aí aqui eu vou ter diversos parâmetros, mas nesse momento agora, o que eu quero é a sequência FASTA. Então, eu venho aqui em BLAST e pego essa sequência FASTA que eu tenho aqui, copio ela e jogo ela no meu AlphaFold. E aí, então, eu vou colocar o nome dela aqui para eu saber depois, porque na hora que eu for baixar essa proteína, esse é o nome que vai estar aqui. Eu vou colocar MMP2, aí eu sempre dou e coloco, tipo, alguma coisa para identificar ela. E aí, aqui a gente começa a executar esse doc. No meu caso, a gente vê aqui, ó, enquanto tá rodando aqui, eu vou mostrar só uma coisa. A gente vê aqui várias informações sobre essa proteína que eu estou utilizando. Por exemplo, a gente vê o código dela do Uniprot, a espécie o tipo dela, a espécie que ela tá, o peso em kilodalton, a espécie, o código dela em e, e aí também a gente vê realmente a sequência fácil. Se a gente quiser fazer, dependendo do que a gente quiser, a gente pode também rodar ela no Blast só para ver com a confiabilidade de acordo com o que a gente tem, só para confirmar se ela é 100% mesmo, de confiabilidade da espécie humana, para a gente ver se é o melhor modelo. Aí é só rodar o Blast aqui. Mas nesse momento agora eu só quero a sequência FASTA dela. Aí beleza, aqui eu coloquei para rodar, não mexi nesse número aqui, não também não estou usando nenhum template, então ele vai usar tipo de acordo com o que ele tem, que ele pega lá do PDB, então ele vai comparar com templates que ele tem lá do PDB. Então, o que isso quer dizer? Que na hora dele me liberar o resultado, ele vai liberar de acordo com o template que já está anexado no próprio programa. Então, isso é bom na hora para você entender e na hora de discutir também. Para você saber, tipo, tá sendo confiável a minha proteína? Tipo assim, a predição dela tá condizendo com o que a gente tem aqui no PDB? Aí a gente vai. Aí aqui vai instalando as dependências, vai começar a instalar as coisas que precisa para esse software rodar.
Um fator interessante de lembrar é que aqui eu tô usando, ó, ele contou, eu tenho 660 aminoácidos. Cada letra dessa corresponde a um aminoácido. E como eu disse anteriormente, uma das limitações do AlphaFold seria, então, que não pode ultrapassar de 1000. 660 já é um valor alto, assim, que vai demorar um pouco na predição. Mas dá para trabalhar. Inclusive, eu trabalhei com ela. Aí aqui é só para parear os dados e tudo mais, é muito importante. Nenhuma etapa pode ser pulada, é porque senão não funciona. Nesse caso, como a gente só está querendo fazer uma modelagem simples, não precisa se preocupar com nenhuma outra informação até então. É só continuar rodando esse código. Só que tudo depende da pergunta que a gente quer responder. Porque, por exemplo, se a gente quer comparar com um template específico, a gente tem que mudar. Se a gente quer tipo assim, garantir, tipo, que o software visualize mais de 2 vezes, 3 vezes, tipo assim, que ele rode várias vezes para confirmar que é esse mesmo resultado, a gente pode aumentar aqui o número de recycles. Tipo, porque o próprio software, ele já vai fazer esse ciclo 3 vezes. Já é um padrão dele. Eu acho o suficiente. Porém, dependendo do que você vai fazer, você aumenta. Aí você também pode mudar, tipo assim, a estratégia de pareamento e tudo mais. Mas nesse caso aqui agora não precisamos disso. Aí a gente dá o procedimento. Essa parte aqui é a que mais demora. É a parte crucial, assim, do experimento. E é a parte que a gente vai deixar rodando até acabar. E geralmente essa parte que demora uns 40 minutos por causa do tamanho da proteína. Então, eu vou pausar o vídeo e eu vou voltar quando estiver quase acabando. Bom, acabou aqui agora de rodar. Então, agora a gente tem esses primeiros resultados, onde ele começa mostrando as predições que ele fez. Se a gente arredar aqui, a gente vai ver 5 predições e a modelo, ó. Isso aqui é um gráfico com base de identidade de sequência, onde quanto mais próximo do roxo, mais compatível, mas como essa aqui é a nossa estrutura modelo, a gente vê uma área de confiabilidade ok. Mas isso de acordo com a espécie, tá? Porém, na hora de fazer a predição, a gente vê que a maior parte das áreas aqui são azuis, que são de alta confiabilidade, que é o que a gente busca mesmo. Uma coisa importante é que o resultado, ele vai ser dado, ele vai prever 5 resultados diferentes e vai ser me dado em ranking de melhor confiabilidade. Então, a primeira que a primeira colocada sempre vai ser a minha proteína que vai aparecer aqui, que seria a minha proteína que teve maior confiabilidade. Então, e nisso, então, aqui é só para a gente ver essa proteína tridimensionalmente, que é o que a gente quer, e aqui então a gente vai poder só rodar para a gente ver realmente a confiabilidade. Aqui um gráfico mostrando o ranking delas, onde a primeira é a mais confiável, a gente pode ver aqui pela cor azul, que ela seguiu um padrão. E aqui a gente só vai baixar então agora esse resultado. Como eu disse, esse resultado vai ser dado em 5, vai me dar o resultado de 5 proteínas diferentes, mas quando a gente for trabalhar, preferencialmente a gente vai escolher a primeira. Aqui é só para mostrar, ó, vou só arredar aqui um pouquinho para a gente ver qual que a gente está pegando. Então aqui eu vou pegar número 1 e ele já vai abrir direto no meu AlphaFold, ó, perdão, no meu PyMol, que a gente baixou anteriormente.
E aqui tá a minha proteína. É isso.